Olá, seja bem-vinda ao dia 8 de reflexões do livro Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente começa um novo ciclo, como eu disse lá no dia 7, né? Que é o nosso primeiro propósito na vida, assim. O que Deus pensou dos 5, o primeiro, o que é? Que é, você foi planejado para agradar a Deus. E aí, gente, tem um versículo para abrir esse capítulo, ele vem assim, ó, tá vendo? Grande, estamos abrindo um novo ciclo e fala assim: porque o Senhor vai plantar esse povo. Olha bem, que louco, o Senhor vai plantar, quer dizer, ele mesmo foi lá, jogou a semente, adubou, regou, o trem tá crescendo. Ele vai plantar este povo, eles serão fortes e belos como os cavalos e darão glória a ele. Isso tá em Isaías 61, 3b. E olha que interessante, ele nos compara aos cavalos. Hoje eu acho que ele nos compararia a uma Ferrari, uma McLaren, né? Que usam também o símbolo do cavalo como símbolo da marca, né? Olha, toda a vida os cavalos foram muito imponentes. E aí Deus... E isso não vem de qualquer lugar, né, gente? Tudo vem de um mesmo... da mesma fonte, do mesmo lugar. Tudo que é belo, tudo que a linguagem consegue expressar como beleza, a Bíblia colabora demais com isso. Então, vamos lá. Este é o nosso primeiro propósito. Então, fique com ele fixado em mente. Você foi planejado para agradar a Deus. E aí, aqui no nosso 8º dia, este é o tema. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e para o teu agrado que elas existem e foram criadas. É redundante? É redundante, né? Tipo, ele criou tudo, tudo é para ele e para agradar a ele. Olha que maravilha. Tem Apocalipse 4:11. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149:4. E aí, quando a gente agrada a Deus, ele fica contente conosco. E fala isso no dia de hoje de forma muito bonita, né? E eu tô gostando muito desse propósito, porque o meu coração é um coração que busca agradar a Deus em todo instante. Nem sempre ele consegue, mas este é o anseio do meu coração e eu desejo firmemente que seja o anseio do seu coração também. Quando você está satisfeito com Deus, você não se sente insignificante. Isso é verdade. É muito verdade isso. Você vai parar com os porquês, sabe? Aquela pessoa que tu fala, por que comigo? Por que desse jeito? Por quê? Então, quando você está satisfeito em Deus, você para de reclamar. Assim, vai diminuindo gradativamente. Então, eu converso com pessoas, por exemplo, eu tenho o Dirceu aqui perto de mim, que é uma pessoa que muito difícil eu vejo reclamando de alguma coisa. Sabe aquelas senhorinhas, também tem a Dona Agostinha, né? Pessoal mais maduro na fé. Isso é maturidade de fé, né, gente? Não reclame, não fala mal dos outros. Eu já tentei falar mal dos outros com o Dirceu, deu certo não. Ele não fala. E ele corta o assunto. Ele é assim, categórico. Tchau. Deus não precisava criar você, mas escolheu criá-lo para a satisfação dele. Ele é muito satisfeito em ter criado você. Planejou isso. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Então, essas 3 palavrinhas, você existe para glória, propósito e prazer de Deus, é o que nós vamos ver aqui nessa reflexão hoje. Então, esse dar satisfação a Deus de tudo, ele quer isso. E a sua alma também anseia por isso sem você nem saber, né? Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, o prazer de quem? De Deus. É o primeiro propósito da sua vida.
Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a sentir-se insignificante, pois isso prova o valor que você tem. E isso é muito sério, assim. Esse voltar e dar satisfação a Deus, eu penso que você está satisfeito com Deus que você tem. E quando você consegue se sentir satisfeito com Ele, é porque você conseguiu se valorizar, se dar o valor que você tem. Isso é muito motivador. Isso muda a vida da gente. Muda a forma de eu ver a vida, se eu tô satisfeita com Deus. Por quê? Porque toda vez que eu não tô satisfeita com Deus, eu tenho a tendência a reclamar. E eu reclamo muito, né? Então tá bom, né? Eu tenho um jarrão assim, que eu falo, tá bom, então tá bom. É desse jeito mesmo, tá bom. E a gente corta, assim, a insatisfação, a reclamar da vida e tal, mas eu ainda reclamo muito. Tem que melhorar mais. Você vai entender, assim, quando você é satisfeito com Deus, que você é um filho de Deus e que você tá aqui para proporcionar prazer ao coração dele. E para isso, gente, você precisa estar satisfeito. Nada mais que ele é. E você está aqui, você é filho de Deus e proporcionará prazer ao coração dele como nada mais que ele já tenha criado. Tipo, às vezes eu enrolo para ler, mas tá normal. Nada dá mais satisfação para Deus do que você ter sido criado por ele. Assim, é um prazer ele ter criado você. Quando a gente entende isso, a gente consegue mensurar de alguma forma o tamanho do amor que Deus tem por nós. Isso vira o jogo, né? Virou o meu. Olha o que o manual do proprietário fala. A bonita aqui, ó. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1:5. E da mesma forma com que nós sentimos nossas emoções, Deus também sente. A Bíblia é muito legal que ela traz isso, né? É porque a gente confunde um pouco sentimento com emoção. Sentimento é aquilo que você sente fisicamente. Então, um toque é um sentimento. Você tá sentindo. Emoção é aquilo interno, sabe? Então, emoção fala assim que Deus, ele também é dotado dos 5 sentidos que a gente tem. Quais são os 5 sentidos? É o toque, o olfato, a fala, o paladar. Esses 5 aí, entendeu? E o motivo pelo qual você consegue sentir prazer é porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o prazer vem pelos sentidos, né? Você sente prazer, às vezes, com um bom cheiro. Você sente prazer com um bom gosto. Você sente prazer com um bom toque. E Deus também sentia prazer sente, né? Prazer com essas coisas. Aí fala assim o texto, ó. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolorizado, tipo, com raiva, irado, né? Sente compaixão, piedade, tristeza, comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, se deleita, sente prazer, exalta, desfruta, até mesmo Deus ri, né? E aí, não é que ele se parece com nós, é nós que nos parecemos com ele. E só por isso a gente já tem que ficar muito satisfeito com ele, né? A segunda lá que eu falei dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Vamos entender um pouco essa palavrinha
adorar, né? O que é fazer uma adoração a Deus? E a gente confunde muito a adoração, muito mesmo. Aqui fala assim na Bíblia: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam nele. E aí, do mesmo jeito que a gente tem que se agradar de Deus, Deus agrada ou não da gente. Dependendo das nossas escolhas, eu vou falar para você que Deus não agrada muito quando a gente faz escolhas que não são as escolhas de acordo segundo a vontade dele, né? E a igreja, ao mesmo tempo que ela liga, né, nos liga a Deus, ela às vezes disturba, é isso mesmo a palavra? Assim, ela troca um pouco o sentido das palavras. Não só a igreja, como tudo hoje. É bom ir na origem da palavra e ver o que ela significa de verdade, né? Vamos ver os princípios da adoração. E aí aqui traz um outro texto que eu sou apaixonada nele. A minha conversão se deu a partir deste texto, que é João 4, é o encontro dele com a samaritana. Este texto é um dos maiores diálogos que Deus tem com alguém, se não o maior, assim, que Jesus tem. E é muito incrível como que acontece a conversão da samaritana naquele texto, né? E ela traz frutos. Eu gosto muito do texto da samaritana, que ela dá frutos assim, quase que instantaneamente. Uma mulher rejeitada e que deu frutos. E aí, neste meio desta conversa, Jesus fala com ela assim, que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e verdade, né? Aí vem o adorar de novo. O que é adorar em espírito e verdade, né? Este versículo tá lá em João 4, 23, tá? Adorar é tão natural quanto comer e respirar. A gente precisa disso diariamente. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto. E aí é onde a gente erra, peca feio. Porque às vezes eu me coloco no centro da minha vida e eu começo a fazer adoração a mim mesmo, adorar coisas, adorar pessoas, e aí não adoro o Senhor todo digno de nosso louvor. Todo digno, gente. Não é meio digno, é inteiro digno, né? E aí o texto fala, às vezes a gente substitui a adoração a Deus por nós mesmos. Ai, adoro. Dependendo da sua formação religiosa, você pode ser que você precise ampliar a compreensão do termo adorar. Talvez imagine que cultos na igreja, músicas, são adoração, são adorações, orações, uma pregação. Talvez você imagine um cerimonial, velas e ceia. Ou talvez ainda imagine curas, milagres, experiências arrebatadoras, adoração. Mas enfim, na verdade, o que é adorar a Deus? É um estilo de vida. O que a gente falou no dia 7, né? Que é preciso você respirar adorando a Deus. E adorar a Deus é muito mais do que simplesmente cantar uma música. E aí tem várias confusões, né, gente? A música nos ajuda a ligar a Deus? Claro, eu canto o dia inteiro louvor. O dia todo eu tô com louvor na mão. Quando entra uma outra música que não é um louvor, eu vou falar com você que me incomoda, até eu conseguir tirar ela da minha cabeça. Mas não é a música que é a adoração. E também não é você ir no culto que você tá adorando a Deus. É como você vive. É essa a verdadeira adoração que ele está buscando. Adoradores que os adoram em espírito e verdade. Que respira isso, né? E às vezes a gente pensa que assim, mas aquele louvor não é de adoração. Aquela música não é de adoração. Na verdade, Deus gosta de todas as músicas, as melodias.
E as melodias, tem umas que são pesadonas e tal, outras são mais suaves. Mas o que difere ele gostar ou não de uma música é a letra, não é a melodia, né? Então, não interessa o que tá melhor. Tem músicas que tocam na igreja que não nos agrada por causa do movimento delas. E tem músicas que não me agrada mesmo. Mas, o que tá falando aquela música? Qual que é a mensagem que ela tá transmitindo? Não dá. Mas eu discordo um pouco desse moço aqui, na verdade. Vamos lá para as minhas discordâncias. Ele viveu num tempo onde não existia o funk. Eu não sei se existia o funk, eu acho que não, né? Esse livro é mais antigo, depois eu vou até olhar de que ano que ele é. Por quê? Porque eu, por exemplo, na hora que eu escuto um funk, o meu corpo automaticamente sensualiza para chamar a atenção de outra pessoa, assim. É algo do diabo. Desculpa se você gosta de funk, assim, mas não tem como, gente. Quando eu ouço um funk, eu dou uma remelexida assim no corpo. E eu já gostei de um funk, viu? Pouco tempo da minha vida. E eles são terríveis. As letras são muito vulgares, né? Diminui o ser humano como um todo. Então, tira da sua cabeça que música é sinônimo de adoração. Não é, mesmo porque Adão e Eva adoravam a Deus e até lá pro capítulo 4 não existia música, não tem citação de música. Então, tipo, nada a ver, né? E tem a ver, você faz parte da sua adoração cotidiana, mas não é que é, tá entendendo? Faz parte, não é o tudo. Adoração não é para o nosso benefício, e isso aqui é interessantíssimo. Porque muitas vezes a gente acha que o fim último da gente adorar a Deus é conquistar alguma coisa para nós mesmos. Nem que seja o bem-estar pessoal meu. Tipo, não é. O adorar, o fim último dele é sempre agradar a Deus, louvar a Deus. Nunca qualquer outra coisa. Então, a gente escuta muito pessoas falando assim, não vou na igreja não por causa do fulano. Cara, a gente não vai na igreja por causa de fulano, a gente vai na igreja por causa do Senhor. Na igreja católica, inclusive, é um mandamento, né? Às vezes, eu tendo a crer que a palavra por si mesmo e a liturgia, ela faz um papel belíssimo, não precisaria do homem abrir a boca para falar nada que saia de dentro de si mesmo, porque às vezes estraga a liturgia. E eu consigo sair de uma liturgia completamente transformada, independentemente de como foi a homilia. Porque tem homilias que não acrescentam nada na vida da gente, que fala nada o tempo inteiro, né? Mas as orações em si, elas são esplendorosas, gente. O dia que você for na missa, se você for católico, trava os seus sentidos para as falas humanas e presta atenção nas orações que ele contém. Cara, você se converte. Na hora. Na hora, é uma mais linda do que a outra. Então, você não tem que ir na missa, nem no culto da igreja, para se sentir bem. E sim, para Deus se alegrar e você adorar a Deus. Ele se alegra conosco quando a gente faz desse jeito. Então, ela não é para o nosso benefício, a adoração. Quando adoramos, nosso objetivo é única e exclusivamente agradar a Deus e não a nós mesmos. Nossa, hoje eu imprimi os trem tudo meio errado aqui. No capítulo 9, 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipocrisia. E hipocrisia é falsidade. E a gente tem que tomar cuidado com essas falsidades que a gente vai cometendo ao longo da vida. Principalmente a Karine, que ela de vez em quando ela gosta de uma performance assim de tal.
Eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí ele fala assim, ó: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pensa em Deus falando isso assim, proclamando essas palavras, a cara dele, de nervoso. E aí, ó: o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. Isaías 29:13. Então, é entender mesmo que a adoração é para benefício do Senhor e não nosso. A outra forma de adoração que a gente precisa compreender melhor é que a adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. É o tal do estilo de vida, né? Tipo assim, gente, tem uma música que é um salmo que fala assim: desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor, desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Aí ele vai cantando o salmo. E aí está lá, esse é o Salmo 105. E a nossa vida precisa ser isso. Desde o nascer ao pôr do sol, a gente precisa louvar, cantar e adorar a Deus, né? De todas as formas, assim. Na Bíblia, o povo de Deus, aqueles mais chegados, eles adoram o tempo inteiro. O povo adora Deus em casa, nas batalhas, que tem muitas batalhas, né, no Antigo Testamento, e tem muitas perseguições no Novo Testamento, e o tempo inteiro, até na prisão, gente. Paulo estava preso adorando a Deus, as correntes das grades se romperam, e eles adoraram a Deus, e depois ele voltou lá para a prisão de novo, para não prejudicar lá o soldado. E isso fez com que aquele soldado se convertesse. Então, assim, Deus vai te dar a oportunidade de sair correndo, de ser muito livre. E às vezes você está no lugar que você está, tipo, vai fazer a conversão de outro alguém acontecer. E nem parar pra pensar nisso, né? Então, a sua primeira atividade, a última, precisa ser com o seu ser voltado para o Senhor. A igreja, ela tem a liturgia das horas, eu não sei se vocês já ouviram falar, são a forma com que a igreja reza as horas sagradas, assim, né? Existem horas canônicas pela igreja. A igreja canonizou essas horas, porque são horas que aparecem na palavra. Então, 6 horas da manhã, que é quando o sol está se pondo, a gente reza as laudes, belíssimamente, né? E é a oração com os salmos e a palavra. E no entardecer, na viração do dia, para os judeus, o dia muda na hora que o sol se põe, né? O sol se pôs, independente do minuto, é outro dia. Chama as vésperas, né? Que eu estou às vésperas do novo dia. E aí tem a oração do meio-dia, das 9 horas, das 3 horas da tarde. E tem as completas, né? As completas que eram feitas às 3 da madrugada, mas ela passou para a última oração do dia. E aí você reza o dia inteiro. Os monges e os irmãos que destinam sua vida à oração, reza todas essas orações todos os dias, em todas as horas canônicas. E essa é a missão da vida deles, a minha costurar deles é rezar. É bem isso, assim. E aí isso é bonito, e a igreja vai se perdendo, né, as orações. Hoje, se a gente fala que este é o ofício da igreja, ninguém nem sabe nem o que é ofício e nem o que significa isso, né? O trabalho da igreja é rezar, né? E rezar por tudo, pela conversão dos homens. Aí a Bíblia fala assim: assim quer como vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E cita Lutero aqui, né? Que ele fala daquela frase que eu falei esses dias aí para trás, não lembro qual.
Uma ordenhadora pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Olha bem, que frase legal. Como é possível? Eu tenho birra com Lutero, porque o Lutero ele tinha que ser um grande santo. Mas ele terminou a vida dele, tipo, com uma vida muito ruim, muito feia. E ele foi o grande reformador que teve, né, da igreja protestante, o primeiro. E por que que ele seguiu uma vida tão feia, entendeu? O Padre Júlio conta a vida dele, tipo, é bem feio. Eu lembro da Bruna Giovannini falando. Ele pinta a vida, e ela era protestante e converteu ao catolicismo quando ela começou a estudar, sabe? E aí ele pecou muito depois que ele saiu da igreja católica. Ele começou com uma boa intenção, mas o fim da vida dele foi muito triste. Mas enfim, traz aqui aquele versículo que eu falei, que eu fiquei em dúvida, estava em Colossenses 3, 17 ao 23, e tá no 23 que fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quer dizer, independente do que você tá fazendo com o coração bom, né? Faça com todo o seu coração, a alegria do seu coração. E faça como se você estivesse fazendo para Deus e ignora que você está fazendo para o homem, porque o homem nunca vai reconhecer você, mas Deus reconhece. Então, este é o segredo de um estilo de vida em adoração, fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor, né? E aí, você precisa ter consciência e não fazer tudo. Parece, o mundo, ele tem uma aparência, o mundo assim, o mundo que eu vivo, né, que é aqui no Brasil, é uma aparência cristã, mas ela tá disfarçada. Porque você já viu que para tudo a gente enfia o nome de Deus no meio? Fala assim, vai com Deus, fica com Deus. Graças a Deus. A igreja católica ainda costuma falar assim, Nossa Senhora, e tem uns protestantes que falam também, Jesus amado. Então, até quando se fala automaticamente essas frases, é preciso falar, vai com Deus, e pensar, ter consciência, realmente Deus vai acompanhando essa pessoa, fica com Deus, o Senhor fica aqui com Deus, né? É que a sua vida, ontem eu lembrei disso na reflexão do dia 7, assim que eu finalizei, que eu fui salvar o vídeo, eu falei assim, esqueci de uma coisa que Deus fala assim, Deus fala nada. O Padre Paulo sempre encerra as missas dele falando assim, glorifiquem a Deus com a vida de vocês, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Fique em paz, sabe? A gente fala assim, fique em paz, tipo, faça isso conscientemente. Na hora que você falar com alguém assim, não, fique em paz. Deseja mesmo a paz que vem de Cristo para essa pessoa. Se você fala, vai com Deus, que Deus acompanhe e que aquela pessoa se sinta acompanhada por Deus. Que as nossas palavras, os nossos atos sejam conscientes. E aí, um pensamento, né, para a gente ficar pensando sobre o nosso propósito, traz um tema para refletir, que é o seguinte: fui plantado para agradar a Deus. Pensa nisso hoje. O que é uma planta, como ela é plantada e como ela cresce. E pensa que você é essa plantinha que foi plantada para agradar a Deus, para agradecer a Deus, para ser satisfeito com Deus. Um versículo para memorizar. Pois o Senhor está contente com o seu povo. É Salmo 149, 4. Eu fiquei contente com este versículo também. E uma pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? Eu faço isso sempre. É muito bom. E já agradecemos a Deus, né, pela oportunidade de entender como é que Ele quer que nós sejamos gratos a Ele. Que o Senhor transforme cada palavra que sai das nossas bocas e cada ação que sai do nosso corpo para a glória do seu nome. Para que cada pequena ação do meu dia
possa ser em prol de agradar a Deus, glorificar a Deus com a minha vida. Seja no meu trabalho, seja para com a minha família, seja na minha escola, seja com a minha comunidade, os meus vizinhos, seja com a minha nação, seja com a nação de Deus, do povo santo e eleito por Deus. Que tudo que aconteça, que a cantada da cigarra seja um louvor de adoração ao Senhor e nós possamos internalizar isso. E ao Senhor toda a nossa honra e todo o nosso louvor, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos aqui e vamos permanecer unidos nessa santa paz que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz, fica aí na paz, fica com Deus. Até o nosso 9º dia. Nossa, tá passando, hein?